Olá, continuando aqui a nossa aulita sobre proteínas. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma visão geral das principais funções das proteínas. E uma das principais funções das proteínas funcionam como enzimas, certo? E para que servem as enzimas? Elas aceleram as reações químicas. Então, se a reação química está devagarzinho, na presença de uma enzima, a reação acontece bem rapidão. Já acontece a reação, já está tudo certo, né? Então, a enzima, elas são essenciais nos processos de aceleração das reações químicas, da maioria das reações químicas do nosso corpo, seja ela para quebra de proteínas, quebra de lipídios, quebra de aminoácidos, quebra de carboidratos, você sempre tem a presença de enzimas para acelerar a absorção, para melhorar o metabolismo, acelerar o metabolismo, né? Exemplo aqui, enzimas digestivas catalisam a hidrólise das ligações presentes nos alimentos. Então, a gente tem hidrólise de carboidrato, né? Então, você tem macromoléculas de carboidrato, quebra através de enzimas e as enzimas são proteínas. Todas as enzimas são formadas por proteínas e todas as proteínas são formadas por sequência de aminoácidos. E quantos aminoácidos nós temos? 20 no mundo, somente 20 aminoácidos, certo? Então, primeira função, enzimática. Toda enzima é formada de proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Lógico, né? Função de defesa. As proteínas, elas são os nossos anticorpos, tá? Então, você vê aqui os anticorpos se ligam nos vírus. Aqui os vírus, ó. Vamos voltar aqui, peraí. Vamos aumentar essa imagem. Aqui, isso, sobe. Então, você tem aqui, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Muito bem. Os anticorpos aqui no formato da letra Y, eles se ligam nos vírus e se ligam nas bactérias. Então, a função de proteção contra doenças. Não, os anticorpos são formados de proteínas. Nós temos também várias proteínas presentes aonde? Na membrana citoplasmática das células. E essas proteínas, elas controlam a entrada e a saída de substâncias. Mas também nós temos proteínas para o transporte de substâncias, que é o caso aqui da hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína presente aonde? Na corrente sanguínea, e a hemoglobina, ela se liga ao oxigênio lá no pulmão e transporta oxigênio por todo o nosso corpo. Então, um exemplo de proteína de transporte são a hemoglobina, a proteína presente lá dentro dos glóbulos vermelhos das hemácias, certo? As proteínas também têm função de armazenamento de aminoácidos. Armazenamento de aminoácidos. Então, como que o nosso corpo vai armazenar aminoácidos? Na forma de proteínas, né? E nós temos aqui exemplos de proteína caseína, que é a proteína encontrada na onde? No leite, e é fonte de vários aminoácidos, né? Então, várias plantas também são ricas em proteína. Qual que é a proteína que a gente tem no ovo? É a albumina, né? A albumina seria a proteína essencial para a formação do embrião lá da galinha. Há várias proteínas também têm função hormonal, né? Aqui um exemplo, por exemplo, a insulina, o glucagon, são dois bons exemplos de proteínas que são hormônios, função hormonal. E essas proteínas regulam, no caso, a insulina, ela é um hormônio produzida lá no pâncreas que vai controlar a absorção de glicose. Então, quando você se alimenta, um alimento rico, com alto índice glicêmico, por exemplo, pão, daí já aumenta, que é rico em quê? Em amido, que é uma sequência infinita de glicoses, aumenta a glicose na corrente sanguínea,
o seu pâncreas, nesse momento, começa a secretar insulina. Você vê que dentro do vaso sanguíneo está cheio de glicose. O pâncreas secreta a insulina, o hormônio, e o nosso organismo começa a absorver essa glicose, seja lá na forma de glicogênio no fígado, glicogênio nos músculos, ou na forma de tecido adiposo, tecido adiposo. Então, também função hormonal. Outra importante função, eles são receptores e tem vários receptores nas nossas células aqui, receptores de sinapse, né, são estimulados aqui por estímulos químicos, principalmente aqui as membranas das células nervosas, e esses receptores são formados por proteínas. Aqui, uma das mais importantes, as proteínas têm função estrutural. O que é sustentação? Então, o músculo é formado de proteína, queratina, a queratina do seu cabelo, o queratina do seu chifre, desculpa, da sua pena, não, desculpa, a queratina presente na sua pele, a queratina, aquela pele grossa da mão, da planta dos pés, é formado de queratina, né? E queratina é uma proteína de sustentação. O colágeno, a elastina, que são proteínas que encontradas onde? No tecido subcutâneo, embaixo da pele, no tecido conjuntivo. E essas proteínas, elas dão sustentação à pele. E à medida que nós vamos envelhecendo, esse colágeno vai perdendo e vai se formando as maravilhosas rugas no nosso corpo. E ruga é lindo, é maravilhoso, né? Então, sustentação, nossos músculos são formados de proteínas. Você vê por motor e contrátil. Os músculos, a músculo cardíaco esquelético, músculo, a musculatura em geral, a quitina e miosina, que são as fibras que são proteínas de contração presentes dentro da fibra muscular, elas têm função motora e contrátil, nossos músculos. Por isso, quando você se alimenta lá, seu whey protein, lá, rico em proteínas, você repõe lá vários, coronga, várias proteínas essenciais, para onde você quer encher seu músculo lá de proteína para te dar força e sustentação. Dessa forma, a gente fez aqui de uma forma bem energética, igual as enzimas que aceleram o negócio, as principais funções das proteínas. Aqui a gente tem várias enzimas aqui, ó, a amilase, a lipase e todas as ases do mundo aqui são enzimas e proteases que aceleram as hidrolisases, enzimas que aceleram as reações químicas, são proteínas.